Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de tecer o comentário do capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 17. Mas antes de eu fazer a leitura, eu quero fazer uma oração pela nossa irmã Maria Marta, que está muito enferma, e pela nossa irmã missionária Iracema. Ela disse ontem que ela teve um desmaio. Eu quero orar por vocês. Deus poderoso Pai, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença, orando, Senhor, pelas tuas servas. Irmã Maria Marta, mãe da nossa irmã Eliette, visita a tua serva, Pai. Passa, Senhor, o bálsamo de cura desde a planta do pé até o alto da cabeça, repreendendo todo o mal. Toda esta enfermidade, tua serva está muito debilitada. Que a tua misericórdia esteja com tua serva, Pai. Eu oro pela nossa irmã missionária Iracema, Pai. Ontem ela mandou um áudio pedindo oração, dizendo que teve um desmaio. A sua saúde está frágil, Pai. Visita a tua serva, cura, liberta, Pai. É isso que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos irmãos. Eu quero apresentar para vocês o capítulo 7, versículo 9. Eu disse para vocês que houve um intervalo, que há um intervalo entre a abertura do sexto selo para o sétimo. Depois de uma grande cataclisma que irá ocorrer sobre a face da terra, que atingirá os céus, o sol, a lua e as estrelas, e também toda a fonte de água e toda a ilha e montes serão removidas. Eu comentei sobre os selos dos 144 mil que são selados, pertencente às tribos de Israel. E hoje eu quero comentar o que ocorre. Então, há dois grandes acontecimentos que ocorrem antes da abertura do sétimo selo. João diz: depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão. Depois de que coisas que o apóstolo João está falando? Depois da selagem, de ter os 144 mil sido selado, ele olhou e viu uma grande multidão. Ele diz que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando comprida veste branca e com palmas nas mãos. E clamava com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciões e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciões me perguntou: este que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabe. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram a sua veste
e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aqueles que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre ele o sol nem o calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Muito bem, amados. Então aqui nós vemos o segundo grande acontecimento antes da abertura do sétimo selo. Aqui fala sobre grande multidão. O versículo 1 até o versículo 8 apresenta somente 144 mil que são selados. Depois surge uma grande multidão. E João diz: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribo, povos e línguas. Então aqui vocês veem que não, não estão os 144 mil, mas sim, aqui está tribos, povos, línguas e nações, ou seja, aquela que não são judeus, todos aqueles que vieram das nações gentílicas, e provavelmente também terá judeus aqui, que são uma grande multidão. Ele diz de todo o povo, línguas, de todas as nações, tribo, povos e línguas. Vi, diz ele, uma grande multidão. E ninguém podia enumerar, era grande. Ele não pode contar. Algumas interpretações tratam que a grande multidão como um grupo distinto dos 144. Ou seja, não são os 144, mas são um povo distinto. Eu não tenho como confrontar os pensamentos dos teólogos, porque os teólogos são aqueles que estudam realmente a palavra de Deus. Eu sou estudante da Bíblia, mas eu nunca me aprofundei como esses teólogos têm se aprofundado. Então, aqui, ao meu ver, essa grande multidão, ele são um povo gentil, parece mais coerente, porém, eles não são judeus. Eles não são judeus que já foram selados os 144 mil. Porém, eles são os gentios que, durante a grande tribulação, eles se mantiveram fiel. São aquelas pessoas que eram crente superficial, e depois do arrebatamento, essas pessoas se converteram realmente a Cristo. Esse é o pensamento que eu tenho. Não, não digo para vocês que seja realmente eles, mas seria mais coerente, porque ele diz que são povo de todas as nações, são tribos, povos e línguas. Então essa grande multidão não consiste em anjo ou outros seres celestiais, são pessoas que redimidas de todas as nações, pessoas abençoadas por meio do descendente de Abraão, ou seja, que professaram fé, porque todos aqueles que têm fé em Cristo se tornaram descendente de Abraão por meio da fé. E esse povo estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Somente os vencedores, aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, teria como sustentar no dia da ira de Deus para ficar em pé,
diante do trono. Porque recorda o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 17, que fala acerca da ira do Cordeiro. Agora, vejam a multidão vestida de vestidura branca, vestimento da justiça divina, ou dos vencedores, são a veste da justiça divina. Descobrimos mais sobre essas pessoas no versículo 13 e 15. Eles estão com palmas nas mãos. Ou seja, algumas pessoas dizem palmas, eles estão aplaudindo. Outros dizem que são ramos de palmeiras, que identifica para nós o pano de fundo desta cena que está em Levítico 23, do versículo 33 a 43. Descreve a festa do tabernáculo. Nesta festa anual, o povo se alegrava perante o Senhor em lembrar da libertação do Egito e do seu tempo com Deus habitando em tendas no deserto. Esta festa era comemorada logo após o dia da expiação, que está em Levítico, capítulo 23, verso 26 a 32. Foi numa festa do tabernáculo que Jesus ofereceu a água da vida ao povo, no livro de João, capítulo 7, verso 37 a 39. Então precisamos lembrar das festividades e dos ramos de palmeira quando Jesus entrou em Jerusalém, que uma grande multidão seguia ele e dizia: Hosana ao Filho de Deus. E toda a multidão carregava ramos de palmeiras. Foi devido a este grande acontecimento que a Igreja Católica instituiu o ramos abençoado, ou seja, tem um dia que eles abençoam ramos para as pessoas levar para casa. Então, esta multidão clamava em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, eles clamavam, não era simplesmente um sussurro, mas em grande voz, a voz da multidão de vencedores. Eles diziam, ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação, o louvor direcionado ao Pai, que se assenta no trono, e ao Cordeiro que se mostrou digno de trazer a salvação. A salvação é possível somente por intervenção divina, somente pelo plano de Deus, somente através do sacrifício do Cordeiro. Somente o Filho de Deus é o Cordeiro Pascual. Então, a Ele toda a glória, todo o louvor. Ele é o grande vencedor, Ele é o general de guerra, Ele é o nosso Redentor. É somente a salvação é possível através do sangue derramado de Cristo Jesus. Todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciões e os quatro seres viventes, e que estão antes ao trono, todos se prostram sobre seu rosto e adoram a Deus, glorificam a Deus, todos os anjos, os anciões e os quatro seres, eles adoram a Deus. As cenas anteriores são louvores que inicia com os seres viventes e irradia pelos anciões, que chega até os anjos e a multidão. Esta vez, então, nós podemos ver que existe uma sequência invertida. Começa com a grande multidão dos remidos da terra e passa pelos anjos e chega aos anciões e também aos seres viventes. É interessante, amado, observar
que a vinda de Jesus ao mundo é a nossa redenção. São os motivos de louvor, não somente entre nós, mas entre os seres celestiais. A Bíblia diz que existe festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então, aqui nós vemos que haverá louvores, glorificação ao Eterno. E esse acontecimento parece encerrar o período todo, porque diz o Amém, dizendo Amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as nações de graça e honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, e encerra novamente com a palavra amém. Nós vemos aqui dois amém. Parece já ser o encerramento de tudo, amado. Amém. Ou seja, louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força. O Deus perfeito merece toda a honra, toda a adoração. Aqui, como no capítulo 5, verso 12, encontramos 7 palavras de expressão de louvor. A única diferença é a inclusão de ações de graça no lugar de riqueza. Certamente a riqueza das bênçãos espirituais recebidas de Deus são motivo para oferecer as ações de graça, o louvor, a glória. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: Este que se veste de vestidura branca, quem são e de onde vieram? João, ele responde. Então, umas das anciões interroga João, de onde eles vieram, né? Você sabe dizer, João, quem são essa grande multidão? Então, um dos anciãos toma essa palavra. A impressão é que João ainda estava no mesmo lugar onde se encontrou no capítulo 5, verso 5, quando um dos anciões consolou, quando ele chorava desesperadamente por não ter encontrado ninguém que fosse digno de abrir o livro que estava selado. Este que se veste de vestidura branca, João, quem são e de onde eles vieram? Eu quero basear-me naquilo que o próprio João disse. Se vocês me perguntarem quem são esta grande multidão, eu diria, não sei, somente o Senhor sabe. Então, baseado nas mensagens que eu tenho observado as pessoas procurarem trazer interpretações, eu não me atrevo a dizer quem são. Nem João disse. João disse, tu sabes, Senhor. Tu já sabe, tu sabe. É, ele certamente teria lembrado das almas debaixo do altar que estavam no quinto selo. Mas a pergunta do ancião dá ocasião para ele tirar as suas dúvidas. E ele recebe a resposta. Então o ancião diz para ele, ele diz para o ancião, tu sabe, eu não sei, mas tu sabe. E ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Então aqui está o segredo, essa multidão, eles passaram pela grande tribulação. Então não faz parte da igreja, a noiva do Cordeiro. São pessoas que morreram como Marte na grande tribulação. E por isso eles lavaram sua veste e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso que eu digo que eu penso ser eles aqueles cristãos que eram cristão de fachada, mas que se arrependeram por ver a igreja ser arrebatada e eles ficarem. Então eles se converteram. Pode, pode ser que eu esteja errado, meus irmãos, mas João mesmo diz, tu sabes, Senhor. João mostra, ao mesmo tempo, humildade e curiosidade. Ele não sabe, mas ele diz para o ancião, tu sabe. Ele chama o ancião de Senhor, não para alegar a sua divindade, pois o Senhor é somente Deus, mas como uma expressão de respeito, semelhante ao uso comum da palavra Senhor
para identificar um homem mais velho ou uma autoridade. É, é sinal de respeito, é sinal de educação, uma educação especial. João não ousava responder à pergunta. Ele aguardou a orientação do seu mestre ou do ancião. São estes os que vêm, diz o ancião, da grande tribulação. Então, essa grande multidão, ele passa pela grande tribulação, se torna vencedores por ser mártires, por não ter aceitado o selo do anticristo. O ancião já sabia a resposta e não demora em ajudar João a entender a visão. A palavra vem e mostra que pessoas ainda estavam chegando ao céu da grande tribulação. Que grande tribulação é essa, amado? Que grande angústia esse povo teve que passar para chegar aos céus, agora vestir a veste dos vencedores. O sexto selo falou de sofrimento terrível. A primeira visão desse intervalo falou que 144 servos foram selados, 144 mil servos foram selados com o selo do Deus vivo. E aqui percebemos que o selado não seria protegido do sofrimento da terra, até enfrentaria horríveis perseguições, poderia até sofrer a morte física, mas seria protegido da segunda morte, que está no. Então, eles não participariam da segunda morte, mas aqui vemos que existe uma multidão maior que inumeráveis. Se antes João viu a, a quantidade das pessoas que foram seladas, aqui houve multidões que não têm número de tantas pessoas que eram. Então, é difícil interpretar quem realmente passou pela grande tribulação. Eles passam, eles sofrem pela tribulação. Começa em algum momento futuro. Então, é, interpretar o livro de Apocalipse é bastante temos que ter bastante cuidado, né? Então, eu não me atrevo a dizer quem são, mas eu atrevo-me a dizer que essas pessoas, sim, passaram pela grande tribulação, sofreram, morreram. Por isso, eles lavaram a sua vestidura, alvejaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Então, é, precisamos ter esse cuidado, amados, de que precisamos nos arrepender enquanto é tempo, para não sermos pegos de surpresa no arrebatamento e permanecermos aqui neste mundo de sofrimento, de angústia, né? Então, eles lavaram a sua vestidura e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sangue causa manchas, que às vezes são difíceis de tirar. E uma roupa branca manchada de sangue, seria difícil de tirar essa mancha. Nenhum processo humano usaria sangue para alvejar uma roupa, mas o sangue do Cordeiro tem esse poder. É só Deus que consegue fazer isso. O sangue do Cordeiro justifica, lava, purifica e deixa a roupa branca como a neve, ou seja, a vestidura espiritual. Precisamos então ter sobre nossa vida a marca do sangue do Cordeiro. O versículo 17 diz: razão por se achar diante do trono de Deus que serve de dia e de noite em seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Então, essas pessoas alvejaram a veste no sangue de Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus. Então, ele serve a Deus de noite e de dia no seu santuário. Não somente os quatro seres viventes, mas todos os vencedores servem a Deus de dia e de noite. Aqui nós vemos que somente o fato de eles servirem, mas o motivo de haver lugar, serve a Deus porque o sangue de Jesus o salvou. Ele é digno de adoração.
porque foi morto e comprou para Deus um povo santo. Esse povo adora eternamente por causa do sacrifício do Cordeiro. Este povo está a serviço de Deus, oferecendo no santuário de Deus louvores e adoração, como vencedores, como sacerdote de Deus, tem privilégios de entrar no santuário para oferecer sacrifício por intermédio de Jesus Cristo. Aqueles que se assentam no trono, ele estenderá sobre eles seu tabernáculo. A presença do tabernáculo do Senhor significa sua aceitação do povo. Quando o tabernáculo foi erguido no deserto, a glória de Deus encheu o tabernáculo, que está em Êxodo 40, verso 34 e 35. Então, os homens, quando estão em comunhão com Ele, recebem a graça de estar no seu tabernáculo. Ele estende a sua tenda para acolher e proteger os fiéis, para que ele não seja afastado dessa proteção. E aí o versículo 16 diz: jamais terão fome e nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Na proteção de Deus, todas as necessidades dos vencedores serão supridas. Os perseguidores que perseguiam este povo já não perseguem mais. Os perseguidos que sofria na terra serão sustentados por Deus no tabernáculo dele. A fome, esse povo que não tinha mais como se alimentar na terra, porque foi vetado a eles o direito de comprar, porque eles não aceitaram o selo do anticristo e por isso passaram fome, sede, nudez, perseguição. Mas aqui diante do trono, eles não terão necessidade de nada. A fome citada no Velho Testamento, muitas vezes, junto com as pestes, a espada, como castigo divino, que está em Jeremias 21, verso 9, e que também em Ezequiel 6, verso 11, a fome e a sede foram características do cativeiro do povo rebelde. Os vencedores da tenda de Deus seria isento desse sofrimento, não teria mais fome nem sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum. A luz do sol frequentemente representa a presença de Deus e da verdade. Aqui o sentido é outro. O sol queima. O homem precisa de proteção dele. Qualquer pessoa que morava ou viajava pelos desertos do Oriente iria entender perfeitamente essa necessidade de proteção, ser protegido do sol ardente. A tenda de proteção dos fiéis é o próprio Senhor. É Ele que é a proteção. Os vencedores não são destruídos pela ira do Senhor, pois o Cordeiro, está escrito para encerrar, no versículo 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida, e Deus lhe enxugará o dos olhos todas as lágrimas. O Cordeiro, ele se encontra no meio do trono, ou ele faz parte do trono, ele vai apacentar. Jesus, que é o Santo de Deus, ele é o Cordeiro, ele está à destra de Deus, ele que é digno de revelar, de executar a vontade de Deus, é o mesmo pastor que cuida dos vencedores. A Bíblia, ele apresenta lá no Salmo 23, dizendo que o Senhor é meu pastor. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro pascual, ele é o sacerdote e o sacrifício, é o pastor, o sumo pastor. O sangue dele tira a mancha, o sangue dele nos purifica, o sangue dele nos dá a salvação. Ele limpa o ser humano de toda imundícia e ele se torna o seu pastor, o seu líder. Ele apacenta e leva-nos para a fonte da água da vida. Essas pessoas que estão ali não terão fome nem sede, porque ele agora não mais passarão nem pelo sofrimento, nem será incomodado pelo sol escaldante, porque eles agora estão no tabernáculo de Deus, protegido.
Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Deus enxuga a lágrima pela vitória sobre a morte. Jesus é a nossa vitória. Ele, na cruz, ele se tornou o nosso Salvador, nos livrou dos laços da morte. Ele é o que nos dá vida. Nós recebemos vida através dele. Então, amado, somente para concluir, os primeiros 6 selos estavam cheios de morte e sofrimento. Mas o intervalo do capítulo 7 é uma mensagem de vida, de esperança. Deus protege os fiéis da vida, uma vida eterna para aqueles que vencem, aqueles que suportam a perseguição, que foram perseguidos pelo inimigo, mas se tornaram vencedores. Ainda sem saber o que vem pela frente, os discípulos do Senhor podem confiar totalmente nele. Ele é a fonte da vida, que cuida do seu povo, que protege e que nos dá a salvação eterna. Graça e paz, amados. Campo Grande agora é 4h08 e eu estarei postando e indo trabalhar. Que o Senhor vos abençoe abundantemente. Provavelmente eu não estarei atendendo hoje ninguém que vai conversar comigo, mas à noite estarei respondendo as interrogações. Grande abraço para todos em nome de Jesus. Amém.